Olá, meu irmão, minha irmã, uma alegria estarmos juntos aqui para nossa live, fechando o ano, iniciando o ano. Essa live fica gravada, então não sei qual dia, qual horário você está vendo essa live aqui do Padre. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa live é para quem é membro do nosso site e para quem quer se tornar membro, porque nós vamos falar de dois assuntos muito especiais aqui para esse ano de 2023, que é o nosso plano de leitura bíblica e do Catecismo da Igreja, e eu já vou explicar em 365 dias, ou 365 etapas, né? Mas quem sabe em 365 dias poder ler a Bíblia Sagrada todinha, e o Catecismo da Igreja Católica. Padre, em um ano, tem gente fazendo isso já com a gente, já fez, quero convidar você. O segundo assunto que eu vou falar para você é um pouco mais sobre estudo. Olha que bacana isso aqui, o resumo bíblico de todos os livros e introdução de todos os livros da Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, tá bom? Então, muita gente está entrando aí agora na nossa live, muita gente está recebendo também o conteúdo, o link, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Falando nisso, se você quiser estar mais perto de nós temos aí na descrição do vídeo, você que está comigo aí no YouTube, no Facebook não sei se o pessoal consegue colocar, mas na descrição do YouTube eu sei que sim, o link do nosso grupo de WhatsApp Telegram. Você clicando aí, você fica perto de nós e de tudo que a gente faz aqui no nosso site também. Você vai recebendo tudo aí no seu celular, tá bom? Através do grupo de WhatsApp ou do Telegram, a missa diária, as novenas, estamos agora com 3 meses de São José, quando for em março, 9 meses com Maria, né? E algumas lives e também a homilia de cada dia que entra sempre aí para você, tá bom? Queridos, é muito bom estarmos juntos e eu quero então rezar com você para a gente já dar início então ao assunto dessa nossa live, que vai ser muito bacana, vai valer muito a pena. Nós vamos falar sobre Bíblia e Catecismo da Igreja, o Padre vai explicar algumas coisas, como você pode utilizar esse material, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos rezar, vamos nos colocar na presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos, e ao vivo é assim mesmo, né? Nós estamos aqui no nosso estúdio, mas o nosso vizinho resolveu fazer uma reforma justamente agora. Haja paciência, se aparecer algum ruído de fundo e coisa de obra, barulho de obra me persegue, né? Quando não é a igreja, a paróquia, é aqui no estúdio. Mas, queridos, vamos lá. Para você que já está lá no nosso site, no padremario.com.br, ou para você que quiser estar, enfim, você sabe que a gente tem algumas formações em vídeo, e-book, caderno de ativação. Está lá o Diário Espiritual já há alguns dias desse mês de janeiro. Olha que bom propósito para o ano de 2023. Fazer o Diário Espiritual com o Evangelho de cada dia, todos os dias. Tudo isso dentro do nosso site. Mas tem um conteúdo lá muito bacana que um deles a gente já usou uma vez, esse ano que passou, né? E o outro a gente vai somar, colocar mais esse ano. Então eu vou explicar. O que nós temos lá, e eu gostaria de começar por esse segundo, que é a novidade, né? Então tem lá para você dentro do nosso site, aí você pode baixar no seu celular, no seu notebook, no seu computador. Se quiser pode imprimir, como a gente gosta aqui de imprimir. Esse conteúdo maravilhoso, é um livro na verdade, né? Resumo bíblico, resumo e introdução de todos os livros da Sagrada Escritura. Está lá no nosso site, para você, tá bom? Você que adquire o site, é uma assinatura, aquele valor não é mensal, ele é anual, e aí tudo que está lá dentro, tudo que entrar é seu, inclusive isso aqui. O que temos aqui então? Olha só que bacana, a gente tem aqui o nosso resumo bíblico. Nesse material, depois aqui de uma introduçãozinha que a gente tem um índice, tem todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse, onde nós vamos introduzir, né, cada livro da Bíblia. Alguns deles, porque a Sagrada Escritura ela é dividida em blocos, né? Então, o livro do Pentateuco, que é onde está Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Nós vamos fazer lá uma introdução ao Pentateuco e depois uma introdução a cada livro da Bíblia. Depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, até o segundo livro de Macabeus, né? Depois vem os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o Eclesiástico. Depois vem os profetas, Isaías, Jeremias. Então, para cada grande bloco, nós temos uma introdução. E depois para cada livro. E aí aqui no índice tem a página, né, onde você quer achar, por exemplo, o livro de Ezequiel. Você vai lá na página 58, seja no celular, né, seja no computador, ou se você imprimir. Página 58. E lá você vai ter isso aqui, olha que bacana. A introdução ao livro de Ezequiel, por exemplo, e todo o seu resumo. Ó. E está aqui, Ezequiel é o 33º livro da Bíblia. Mas se você quisesse Baruque, que é o 32º, está aqui também, olha só que interessante. Então, por exemplo, Ezequiel vai ter lá um versículo central, chave. Depois nós vamos ter lá quem é o autor, a data, né? A estrutura do livro. Isso a gente fez em todos os livros da Bíblia. Ó. A autoria, a data, a estrutura. E aí vem um resumo, curtinho, mas bastante substancioso para você entender o que é o livro de Ezequiel. Lá em cima, né? Quantos capítulos tem? No caso de Ezequiel, 48 capítulos, 1.273 versículos. Essas informações para todos os livros da Bíblia. Aí vem um resumo, né? Explicando quem foi, quem é Daniel. Agora, por exemplo, aqui, o livro do profeta Oséias, 35º livro da Bíblia, 14 capítulos, 197 versículos, quem é o autor, em que contexto histórico está, qual é a estrutura que esse livro está dividido ali dentro dele, né? E depois vem lá o resumo, o que fala o profeta Oséias. Mas vamos lá para o Novo Testamento, né? Segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo a Timóteo, né? Então, primeira carta a Timóteo é o livro de número 61 da Bíblia, são 6 capítulos, 113 versículos, autoria, né? Data, a estrutura, o resumo da primeira carta de Paulo a Timóteo, a mesma coisa para os evangelhos. Então, esse material aqui, minha gente, está verdadeiramente uma preciosidade, esse resumo bíblico aqui, olha, para você ter em mãos, para você alimentar um pouco essa santa curiosidade, estudar a Bíblia, um pouquinho. Aqui tem coisas que não são difíceis de entender, muito pelo contrário, mas que você possivelmente não sabe e é fácil de saber. Então está lá dentro do nosso site para quem é membro, para quem se tornar membro, junto com tantas outras coisas que estão lá, né? E vale muito a pena, né, a gente conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura. Porque às vezes a gente pega a Bíblia, verdade ou não é? Você vai lá num grupo de oração, numa missa, numa pregação, e quando se usa a Bíblia, fala assim, pega lá então, Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas já está aqui, né, ó, no finalzinho da Bíblia, que é Novo Testamento, é o terceiro dos Evangelhos. Às vezes quando eu vou pregar eu vejo as pessoas, pega lá o Evangelho de Lucas, né? Carta de Paulo aos Filipenses, é quase o fim da Bíblia. A pessoa está lá no começo da Bíblia, entre o Êxodo e o Levítico. Quer dizer, não tem o fio da meada na cabeça, né? Não tem essa linha histórica e nem sabe que a Bíblia é dividida assim. Então, nossa equipe preparou para você esse conteúdo, que é muito bom, gente. Muito simples, mas não é simplório. Vai te ajudar, vai te edificar. Para quem é catequista, para quem é padre, para quem é seminarista, religiosa, mas para você que é leigo e que gosta da palavra de Deus. E talvez você não tenha um pouquinho dessa teoria. Eu sei que a palavra teoria às vezes nos assusta, né? A gente fala teoria, a gente já pensa coisa complicada de entender. Não é, teoria é aquilo que dá chão, é aquilo que dá norte, dá contexto. E aqui está feito de um modo assim, bastante simples, sem ser simplório. Vou abrir aqui, por exemplo, vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Livro do profeta Amós, né? Quem foi Amós? Em que data isso aqui foi escrito? Por exemplo, o livro do profeta Amós foi escrito no reinado de Jeroboão, né? Entre os anos 786 a 746 a.C., né? Você sabia disso? Não sabia, né? Antes de um grande terremoto que aconteceu no ano 760. E ele tem uma estrutura que está dividida aqui, ó. 4 grandes blocos. O julgamento das nações, do próprio Israel, né? No capítulo 1 até a metade do capítulo 2. Depois do capítulo 3, ele vai trabalhar a questão das advertências de Deus a Israel. Depois, as visões do profeta. E por finalmente, lá no capítulo 9, as perspectivas de restauração e fecundidade do povo. Isso aqui é o Antigo Testamento, tem umas coisas do Antigo Testamento que sozinho
a gente não consegue entender. Por exemplo, quando a gente chega nos livros históricos, né? Assim que a gente termina o Pentateuco, o último livro dele é o Deuteronômio, começam os livros históricos. O primeiro livro histórico da Bíblia e sexto livro da Bíblia é Josué. Então vai ter uma introdução aqui primeiro aos livros históricos, explicando esse bloco das Sagradas Escrituras. Depois a gente já começa aqui com o livro de Josué. Então, gente, tá uma preciosidade, tá muito bem feito, tem um conteúdo aqui maravilhoso, apostiladinho, né? Como eu sempre brinco, a gente gosta de, eu gosto muito de imprimir as coisas e ter assim, porque daí você sabe, né? A gente pega aquele verde, palmeiras ou mais amarelado, não importa, e daí a gente pode grifar, né? Olha lá. A gente pode grifar, a gente pode fazer flechinha, a gente pode fazer apontamento, a gente pode anotar na lateral, e isso é muito bacana, né? Então, gente, conteúdo maravilhoso, tá lá no nosso site para nós. O segundo material que a gente tem, que a gente já usou ele uma vez no site, agora ele está um pouquinho remodelado, a forma como que ele foi feito, que você também pode imprimir se quiser, tá lá dentro do site, tá bom? E só lembrando, gente, esses conteúdos do nosso site você não recebe no seu e-mail, tá bom? Quando você adquire o site lá, você não vai ficar recebendo coisa no seu e-mail. Você vai receber uma senha, um login, aí você entra sempre lá no site e lá dentro você pega, faz download, salva aí como você quiser. Então o segundo material, que é o que a gente já tinha, mas a gente remodelou, esse aqui, ó. Plano de leitura bíblica e catecismo em 365 dias. Gente, que desafio maravilhoso para esse ano de 2023, hein? Não só emagrecer, quem vai emagrecer? Você não, meu filho? Eu vou sozinho? Me ajuda. Quem vai emagrecer? Junto com emagrecer, ler a Bíblia e o catecismo da igreja em um ano. Como? E é aqui que está. Nós temos aqui esse nosso conteúdo, ele divide então a Sagrada Escritura e o catecismo da Igreja Católica em 365 dias, etapas. Eu sei de gente que usa 365 não como dias, como etapa, né? Pela vida que leva, enfim, e aí em 2 anos faz as 365 etapas. Mas a ideia é fazer uma por dia. Não sei que hora você está vendo, que dia você está vendo essa live, às vezes hoje é dia 3, 4 de janeiro, dá tempo de você tirar o atraso aí. E eu queria que a nossa equipe colocasse na tela agora um material da minha amiga Dona Neuzinha. Dona Neuzinha é uma mulher de mais de 60 anos, né, amiga minha, e é uma mulher simples, porém muito dedicada, e Dona Neuzinha leu, tá aí na tela para você o material dela, de vez em quando ela manda foto para mim. Dona Neuzinha, Deus lhe recompense por partilhar isso. Ela leu a Bíblia, minha gente, Dona Neuzinha, e o catecismo da igreja em um ano, fiel, tá aí para você na tela. Então, como é que funciona? A gente vai mostrar aí para você, ó. Então, eu vou pegar o catecismo, tá aqui, e vou pegar a Bíblia, tá aqui, certo? Aí não importa a Bíblia que você gosta de usar, tamanho, tradução, isso não importa, tá certo? E aí a gente vai fazer então a leitura. Então, por exemplo, 1º de janeiro. Então vai estar aqui para você e você vai conseguir ver, ó. É uma tabela bem bacana. Aqui está colorido, mas tem a versão para imprimir no preto e branco também, se você preferir assim, ó. Então vamos lá. Dia 1. Gênesis capítulo 1, Salmo 1, Mateus 1, do 1 ao 17, são 16 versículos, e a introdução do Catecismo da Igreja, que eu acho que dá 4 páginas para você ler, tá certo? Assim, ih, padre, já achei bastante. Calma, não achou nada bastante não, presta atenção. Gênesis capítulo 1, nessa Bíblia aqui, ó, e a gente vai dar um jeito de aparecer aí na tela para você. Olha o tamanho que é Gênesis 1, é só essa parte de cima, que tudo isso aqui é rodapé, né? E isso aqui, ó, não dá uma página sulfite, o Gênesis capítulo 1. Então, no dia 1º, eu vou pegar, ou no primeiro dia desse meu desafio, né? Eu vou ler Gênesis capítulo 1, depois eu vou ler o Salmo número 1. Olha o Salmo número 1, são 6 versículos, vai aparecer aí para você. Olha só, Salmo capítulo 1. Depois ainda, no primeiro dia, eu vou ler Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Ah, não é bastante. Olha o que vai aparecer para você, gente. O que é Mateus 1, do 1 ao 17. Pronto, leu isso? Agora você vai pegar o Catecismo da Igreja Católica, só para você entender. O Catecismo da Igreja Católica é esse livro amarelo aqui, não importa a editora, né?
tá certo? Então não é o livrinho de catequese das crianças aí da sua casa, da primeira Eucaristia, não é isso. É o Catecismo da Igreja, né? Que foi promulgado pelo Papa São João Paulo II e vai começar, olha que bonito, né? Vai dizer lá: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. E aí vem então esse catecismo da igreja aqui maravilhoso. E você vai ler a introdução do catecismo da igreja. Pronto, é isso. Agora vamos dar um pulo, Você está levando firme, você se determinou, vamos dar um pulo, vamos lá. Dia 44, isso aqui já é quase o mês de março, é isso? Finalzinho de fevereiro, eu estou lá no dia 44, eu vou ler Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo capítulo 20, então eu vou achar aqui, vou pensar... não vai meia hora, né? Depende da leitura de cada um, mas não dá meia hora. Ó, Êxodo capítulo, deixa eu achar aqui rapidinho. O que eu falei aqui, gente? Êxodo capítulo 20, né? Ah lá, vai aparecer para você. Que, aliás, são os 10 mandamentos, né? Êxodo 20 são os mandamentos. Pede ali para eu ler Êxodo 20, que é isso aqui, e o Êxodo 21, que é isso aqui, ó. Pronto. Terminou. Êxodo 20 e 21. Lá no dia 44, porque vem tudo numa sequência certinha, gente, a gente leria daí, no caso, o Salmo 44. Vamos achar aqui o Salmo 44. Olha lá. Salmo 44, que é isso aqui, ó. Não chega, não dá uma página, o Salmo 44. Aí a leitura do Novo Testamento para esse dia, que é Mateus 24, Mateus capítulo 24, vamos ver. Aqui, versículos de 1 a 22, que é essa página aqui, ó. Dá uma página, 1, 22, né? Pronto, é isso, né? Aí vem o Catecismo da Igreja. No dia 44, os números do Catecismo da Igreja é o número 355. O Catecismo da Igreja a gente não lê por página, a gente lê por números, que ficam aqui do ladinho da página. São os parágrafos, né? Números, parágrafos. Número 355, né? Até o número 361. Vai dar uma página e meia, que é a questão da criação do mundo, na parte da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Vamos dar um outro pulo, último pulo, só para a gente ver como seria isso aqui. Vamos lá, no dia, vamos jogar bem para frente, né? Dia 272, isso aqui já é o quê? Aqui é agosto, setembro, possivelmente. Então vamos lá. Vamos pegar vamos pegar aqui o dia 270. No dia 270 dessa empreitada, você vai ler Isaías capítulo 30 e 31. Isaías 30 e 31. Deixa eu achar aqui. Isaías capítulo 30, aqui. E 31. Li o Isaías 30 e o 31. Bom, lendo Isaías 30 e 31, agora eu vou ler o livro da Sabedoria, capítulo 19, versículos de 19, 1, 12, que também é facinho aqui de você achar. Sabedoria, capítulo 19, Sabedoria de Salomão é o certo, né, a gente dizer. Sabedoria 19, aqui. Do 1 ao 12. Deu aqui uma página e pouquinho. Aí qual é para esse dia 270? Também a gente vai ler a primeira carta de São Pedro, o capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Cadê? Pronto. Deveres do clero e dos fiéis. Olha só isso, gente. Meia página, né? E aí, para o dia 270, os números do catecismo vão ser o parágrafo 2012
a 2016. Então, vou achar aqui no catecismo, número 2012, aqui, que vai falar sobre a santidade cristã, ao número 2016. Pronto, 4 parágrafos. Terminou de ler, o que a gente faz? Por exemplo, eu estou lá no dia 270, terminei de ler, eu venho aqui na frente na tabelinha, ó, e coloco um OK. E com 375 dias, 365 dias, ou 365 etapas, eu vou ter tido contato com essa preciosidade aqui, a fé da igreja. E o catecismo, gente, ele é tão precioso e bonito, que mesmo você que é leigo, se você se sentar e ler do jeitinho que você vai ver que você entende o que você lê. Esse é o ponto legal do catecismo da igreja. Eu acho que dificilmente uma outra coisa aqui você não vai entender, você precisaria que o padre talvez te explicasse, um teólogo te ajudasse. Ele é feito de um jeito, de novo, simples, sem ser simplório. Isso aqui não foi eu que escrevi, tá bom? Isso aqui não é produto do Padre Mário. O catecismo da igreja é da igreja, ó, tá bom? Mas para a gente ter contato com a doutrina da igreja, né, que explica aqui a oração, os sacramentos, a liturgia, os dogmas, a fé, a moral, tudo aqui dessa forma muito inteligente que é feito, né? Com esses números do lado, que é para você ler o assunto parceladinho e não se perder. E também, em 365 etapas ou dias, você conseguir ler a Sagrada Escritura. Que coisa bacana, preciosa, né? E aí, quem sabe, antes de cada livro da Sagrada Escritura, você pega lá o teu resumo bíblico. Hoje é dia então de ler o profeta Isaías. Então vamos ver aqui, ó. O profeta Isaías. Vamos achar aqui o Isaías no nosso índice, que a gente já vai direto lá. Isaías aqui está na página 52. Então, ó, por exemplo, página 52. Então eu fico sabendo que Isaías é o 29º livro da Bíblia, tem 66 capítulos, 1292 versículos. Que talvez o versículo principal de Isaías seja Isaías 55:6. Está tudo aqui nesse material, e ele é o primeiro dos livros proféticos. Isaías 55:6. Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invocai enquanto está perto. A autoria de Isaías, ele vai explicar, porque na verdade são 3 Isaías que escrevem o livro de Isaías, mas eu não vou te contar porque está aqui. Data. Isaías nasceu por volta de 765 a.C., né? Acredita que a sua redação foi entre o ano 740 a 700 a.C. Como é que está dividido? Primeiro Isaías, do capítulo 1 ao 39, aí tem os conteúdos. O segundo Isaías, do capítulo 40 ao 55, e o terceiro Isaías, do 56 ao 66. Aí um resuminho. Afinal das contas, se a gente fosse resumir a ideia do livro de Isaías, está aqui para você. E aí, por vários dias, você pode lê-lo, seguindo aqui esse nosso outro esquema, acompanhando, e claro, daí fazendo toda a questão, às vezes até da sua oração pessoal, se você quiser, e tudo isso. Então, com qual Bíblia? Qualquer Bíblia que você tenha vai estar de bom tamanho, tá bom? Tendo em mãos o Catecismo da Igreja Católica, qualquer site, qualquer livraria vai ter, qualquer livraria online, não só católica, vende o Catecismo da Igreja. Se você der um Google aí, acho que na Amazon tem, Americanas tem, enfim, e nas livrarias católicas também, o Catecismo da Igreja Católica. Tá bom, minha gente? E tudo isso, meus queridos, tá lá dentro do nosso site, www.padremario.com.br. Se você está vendo essa live e já passou a virada do ano, você está vendo isso, sei lá, fim de janeiro, não tem problema. Esse é o material que fica com você, são 365 etapas, 365 dias. E tudo mais o que está dentro do nosso site. O nosso diário espiritual, que é a minha homilia por escrita para cada dia do ano, entra sempre no fim do mês. Então ali pelo dia 25 de janeiro, por exemplo, já entra o mês de fevereiro, que é para dar tempo de quem quer imprimir, poder imprimir. Então tá lá o Evangelho, a homilia do Padre, as perguntinhas, né, para você fazer como diário espiritual, interagir com o texto, as orações próprias, isso para o ano todo. E outras formações que temos lá em vídeo, em breve entram outras também. E essas formações em vídeo também são e-books e cadernos de ativação. Daí você imprime ou não imprime, tá bom? Mas eu queria então deixar esse convite a você. Estamos começando um novo ano, estamos no início de um ano, 2023 vai ser uma bênção, sobretudo se a gente se abrir à palavra de Deus.
Então, faça esse investimento em você, esse investimento em Deus, através desse dar um tempinho diário. Sei que muitos me acompanham todos os dias no YouTube com a Santa Missa, às 6 da manhã, e também com a homilia diária que o Padre faz, mas fica esse convite então para você conhecer esse nosso material, o nosso resumo bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, uma página resumindo cada livro da Bíblia para você entender o contexto e o chão deles. E também o nosso plano de leitura bíblica e do Catecismo da Igreja em 365 partes, se você quiser, 365 dias, para nesse ano de 2023 a gente alcançar muitas vitórias e graça na nossa vida. Não sei quais são os seus propósitos para esse ano, além de emagrecer, mas a palavra de Deus também é muito importante. Então vale a pena você conhecer tudo isso lá no nosso site, padremario.com.br. E aí, você entra lá, vai lá em login, tá certo? Se você tiver alguma dificuldade, na tela aí aparece para você o nosso e-mail, o e-mail do suporte, tá bom? O pessoal faz suporte para você. E se você vai se tornar membro do site, é só você seguir o passo a passo, prestar atenção, não tem erro. Você vai receber no seu e-mail o login, senha, login, o seu nome, a sua senha. Você vai pegar isso aí, vai lá no site do Padre, lá onde tem entrar, fazer login, acho que é assim que está o nome, né? Login, entrar. Você vai colocar essa senha, vai colocar esse e-mail que você cadastrou e vai lá para dentro do site. Aí lá tem bastante coisa que vai com certeza abençoar a sua vida e tudo que for entrando, aí você já é membro do site, você já está lá conosco. Tá bom, meus queridos? Gente, era isso. Que 2023 seja uma bênção para todos nós, junto com o Catecismo da Igreja, junto com a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai ainda esse ano viver belos momentos juntos com a Palavra de Deus, também com tudo aquilo que a gente vai produzir e pôr no nosso site, nas nossas formações. Que Deus abençoe o seu 2023, que a Palavra de Deus, que a doutrina da Igreja ilumine os seus caminhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.